Brasil de Fato Podcasts. Três, dois, um. Genuíno tá prometendo há 3 semanas que vai contar aqui, professor, histórias que ele nunca contou sobre o Araguaia. Nada, eu não tenho. Você não queria trabalhar na roça para estudar e voltou pra roça fazer guerrilha. Que história é essa? O Brasil inteiro já sabe das suas tatuagens já, Genuíno. Claro. Não Muito. cora nem a face. Ah, que programa! Pesado, não tem jeito. Não, mas... Olá, está começando mais um episódio do 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato. Eu sou a Camila Salmaz e aqui ao meu lado, meu colega, jornalista de política do Brasil de Fato, Igor Carvalho. E aí, Igor? Tudo bem, Camila? Tudo certo. Então, tá bom. Olha só, no ano que marca os 60 anos do golpe que culminou na ditadura militar no Brasil, o 3x4 se propõe a fazer um recorte desse período e contar as histórias da guerrilha do Araguaia. 50 anos depois, o conflito que foi considerado uma pedra no sapato das Forças Armadas ainda repercute em diversos aspectos. Entre 1967 e 1974, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, implantou uma guerrilha rural aos moldes da Revolução Chinesa, como forma de resistência ao autoritarismo. O plano contava com jovens vindos de diferentes estados para a região do Araguaia, divisa do Paraná, Maranhão e do atual Tocantins. Por lá, eles se inseriram nas comunidades e viveram o cotidiano local enquanto se preparavam para a luta armada. O que se seguiu foi um conflito brutal que marcaria para sempre a história do país. Os ecos da guerrilha do Araguaia reverberam até hoje. Muitos dos corpos dos guerrilheiros desaparecidos nunca foram encontrados. E para compreender um pouco mais desse episódio de resistência armada contra o regime militar, nós vamos contar com 2 convidados especiais e de peso. O primeiro é o nosso comentarista, José Genuíno, que além de ex-deputado federal e presidente do PT, também integrou a guerrilha do Araguaia. Tudo bem, Genuíno? Tudo bem, eu integrei a guerrilha do Araguaia na fase de preparação. E eu peço desculpa antecipadamente, porque ao falar sobre esse tema, ele não é fácil, porque mexe muito com a gente, principalmente porque dos 70 companheiros, só 2 corpos foram localizados, quer dizer que a grande maioria não tiveram nem direito ao enterro. E a gente te agradece muito de antemão da gentileza de tocar nesse assunto que eu imagino que permeia a sua vida e que tem um papel social muito importante a gente rememorar e trazer para novas pessoas que não conhecem a guerrilha esse momento tão marcante, né? Da nossa... É um dever nosso falar da memória, porque a memória é presente e principalmente ilumina o futuro. E a gente tem que resgatar das lições, dos ensinamentos e principalmente homenagear aqueles que deram a vida por aquilo que acreditavam, que é o maior ato do ser humano é entregar a vida por aquilo que ele acredita. Com certeza. E também para contribuir com esse espaço, a gente tem aqui o historiador, professor da Universidade Federal de Goiás, doutor em geografia, Romualdo Pessoa, que pesquisa o tema há mais de 30 anos. Ele é autor dos livros Guerrilha do Araguaia, A Esquerda em Armas e Araguaia, Depois da Guerrilha, Outra Guerra. Tudo bem, professor? Bem-vindo aqui ao 3x4. Obrigada pela sua gentileza também de nos atender. Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui para discutir essa temática sumamente importante, né? Para a nossa história. E na presença de José Genuíno, codinome Geraldo, né? Que é parte dessa história. E eu espero poder contribuir, né? Com essa discussão aqui da melhor forma possível. Genuíno, eu queria falar um pouquinho sobre o início ali da organização. Em 1972, pós AI-5, o Brasil vivia ali um dos momentos de maior recrudescimento da ditadura, repressão. A guerrilha urbana ela havia sido praticamente aniquilada e alguns militantes estavam exilados já no país. O quanto vocês tinham noção de que isso estava acontecendo? Era possível receber essas informações? Era, naquela época sim. Eu morei lá durante 2 anos. Eu fui para lá em 70 e fui preso em 72.
E eu antes vivia clandestinamente aqui em São Paulo. Então a gente tinha um processo de formação. Os destacamentos, a partir dos grupos de 7, eles foram se formando ao longo desse período. No caso lá do destacamento B foi a partir de 70. Então toda vez que chegava companheiros, a gente se informava do que acontecia no Brasil. Mas também a gente era muito bem informado ouvindo as rádios estrangeiras. Voz da América, BBC de Londres, Havana, a Central de Moscou, a Rádio de Pequim, a Rádio de Tirana, que a gente se mantinha muito informado. A gente estava muito bem informado da realidade mundial e do que acontecia aqui no Brasil. E, professor, qual que era a realidade daquela região, né, que foi escolhida por eles, ali o sul do Pará, que era uma área pouco mencionada naquele momento, né? Sim, era uma região de ocupação em função, inclusive, dos programas que o governo militar estava implementando, né, que vai se consolidando de forma meio frágil, né, a partir dos anos 70, e para aquela região ali se deslocavam muitas pessoas, né, vindas de diversas partes do Brasil, principalmente do Nordeste. Na verdade, foi uma estratégia do governo militar para atrair nordestinos, evitar que eles se deslocassem em massa para o Sudeste, como consequência da seca e também das lutas camponesas, né, que aconteciam ali naquela região. E muitas pessoas passaram a ocupar aquela região que é conhecida como o Bico do Papagaio, né? Antigamente era Goiás, hoje é Tocantins, de um lado, do outro Maranhão, do outro Pará, e é uma zona de transição, né, entre o Cerrado e a Amazônia, né? Naquela época, era uma época em que a mata ela já estava mais fechada, né? Hoje já é uma área onde o processo de desmatamento e de consolidação de algumas fazendas de gado já se espalhou muito por aquela região. Mas tanto naquele período quanto hoje, continua sendo aí de uma região em disputa, onde os conflitos são muito intensos. Uhum. Genuíno, por que uma guerrilha armada naquele momento? Olha, essa questão tem resposta no fracasso político com a vitória do golpe de 64. A esquerda foi muito marcada pelos acontecimentos que levaram ao golpe de 64 e à derrota da esquerda, porque havia toda uma ilusão de que a gente poderia enfrentar o golpe através daquele movimento tão bem marcado pelo comício de 13 de março, comício da sexta-feira 13, na Central do Brasil. Por outro lado, o Partido Comunista do Brasil já tinha uma definição estratégica e tática de achar que as transformações do Brasil passaria por um confronto, por um enfrentamento. E a forma de enfrentamento era exatamente a preparação da guerrilha rural como uma forma de construir área de apoio base popular. E é claro que os acontecimentos do AI-5, a perseguição terrorista instalada no país, precipitaram o processo de preparação e de deslocamento das pessoas para lá. A maioria das pessoas que estavam lá era a geração 68, parte dela do PCdoB, principalmente São Paulo, Ceará, Bahia, que se deslocaram para o sul do Pará, porque estava dentro de uma estratégia do Partido Comunista do Brasil da Guerra Popular Prolongada. Diferentemente do foco urbano, da repercussão das ações militares na cidade, o Partido Comunista do Brasil optou por um caminho de preparação de uma guerrilha rural vinculada estreitamente com o movimento popular. E aquela região era ideal para isso. Primeiro, porque era uma região de grandes projetos estratégicos, agropecuários, mineração e madeireira. Segundo, porque ficava numa região de difícil acesso. E ela tinha na frente as cidades e nas costas a selva. E terceiro lugar, porque aquela região já era, de uma certa maneira, vigiada, porque você tinha o norte de Goiás, que já tinha surgido algumas tentativas na época do Grupo dos 11 de Brizola, após o golpe de 64, e no Maranhão. Inclusive no Maranhão teve a experiência que foi liderada pelo Manuel da Conceição em São José do Miarim. Então era uma região estrategicamente importante e ela foi bem escolhida nas condições de uma guerrilha rural. Além das debilidades, a guerrilha sobreviveu durante 2 anos. Foi o movimento armado mais importante depois da coluna Prestes na história da esquerda brasileira. Ô Genuíno, eu queria que você levasse a gente um pouco para lá agora, falasse como era a situação daquela região exatamente, quando você pisou a primeira vez ali, olhou aquela região, o que te pareceu e se você entende que nesse começo faltou apoio popular?
Olha, em primeiro lugar, a gente chegava lá, a gente se assustava com a miséria que matava o povo. Era malária, leishmaniose. A gente certo. A gente via aquilo, era visível. Certo. Depois a gente não tinha a presença do Estado. Lá não tinha Estado. Era o bate-pau, os pistoleiros e aqueles chefes políticos locais que faziam o trabalho do Estado. Havia acesso a gente a adquirir armas normais, como revólver, espingarda, nas mercearias, etc. E havia, portanto, uma agência total do Estado, quando eu cheguei lá em 70. A partir de 70, chega o Estado pela forma violenta. Transamazônica, que foi exatamente a partir de 70. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. Grandes projetos agropecuários, Bradesco, Volkswagen, etc. E a pesquisa da mineração, que então era feita pela United States Steel, que vai dar na Vale do Rio Doce, lá na região da Serra dos Carajás. E a gente passava pela Serra Pelada e a gente via aquelas pedrinhas amarelas na flor. Então, mas a gente estava lá com outros objetivos. A gente penetrava lá pela caça, pelos garimpeiros e também pela roça. Eu era roceiro, trabalhava lá, vivia como lavrador na região. Todo mundo ali tinha uma persona, né? É claro que era uma região de poceiros, ninguém tinha terra, era poceiros, a gente era poceiro, você comprava a posse da terra, eram terras devolutas, todas elas foram entregues, foram roubadas, foram vendidas a preço de banana, e foi a partir daí que surgiu o conflito, porque uma área de grandes projetos, terras devolutas, muitos poceiros, e como é que ia ficar? Foi nesse contexto que a gente se localizou. Claro que o contexto não era apenas local, porque a gente estava lá numa perspectiva nacional de iniciar um movimento de resistência à ditadura militar e de iniciar um processo de ruptura revolucionária. Romualdo, como que esse grupo chegando até aquela região, como foi recebido? Como foi a recepção da população local? E se houve de imediato ali um envolvimento dessa população com os propósitos políticos desse grupo? Por toda essa descrição que o Genuíno fez aí da região e como ela era, dá exatamente a indicação de que era uma região onde recebia um número muito grande de pessoas advindas de diversas partes, com características diferentes, para ocupar a terra, para montar uma roça, né, para fazer o desmatamento ali, para construir sua rocinha, para viver ali. E esse fluxo de pessoas ele era constante, desde o final da década de 60 até o início da década de 70. Portanto, as pessoas que chegavam ali pouco chamavam a atenção do ponto de vista de qualquer uma outra perspectiva que não fosse a característica delas. Por isso que quando esses jovens guerrilheiros e guerrilheiras, né, chegaram ali inicialmente para se adaptarem, para construir as condições para inserir todo esse processo e esse movimento, eles, por suas características, eram chamados de paulistas, alguns deles, talvez a maioria deles, né? Mineiros também. Mineiro, inclusive o Oswaldão era chamado de mineirão, mas por causa da característica dele de ir em busca de mineração, né? Mas tinham pessoas de diversas partes ali, não somente esse grupo que foi para esse tipo de preparação. Havia um deslocamento muito grande, porque quando o governo militar ele coloca o projeto de construção da Transamazônica, que é um projeto megalomaníaco, cortar a Transamazônica ligando com o Nordeste de Cabedelo, na Paraíba, né, até Lábrea, no Amazonas. Ele coloca esse projeto e desapropriando, pelo menos o projeto é para desapropriar terras de um lado e de outro dessa rodovia, para assentar pessoas vindas de diversas partes do Brasil. Ele cria um movimento de propaganda muito grande em nível nacional, inclusive nos cinemas, né? Quando começavam os filmes, tinha lá o canal 1000, né? Se não me engano, Canal 1000, e ali havia toda uma propaganda de que se estava criando condições para que as pessoas se mudassem para a Amazônia, né? E aquele slogan que ficou muito conhecido, né?
uma terra sem homens para homens sem terras, que era esse exatamente o objetivo de atrair essas pessoas para ali. Então, quando foi escolhida essa região pelo Partido Comunista, como se destacou as pessoas para ir para ali, era normal que quem estivesse ali recebesse esse contingente como mais um grupo que ia chegando para se utilizar de todo aquele processo de ocupação das terras ali. Ele está falando da Transamazônica, eu já quero perguntar sobre isso, mas para o Rodrigo não brigar comigo aqui, que eu estou subvertendo o roteiro, vou seguir aqui. Eu queria saber como foi sua chegada lá, Genuíno. Você sabia o que você ia fazer lá? Olha, em primeiro lugar, uma observação. A gente vivia lá como lavrador, como porceiro, como garimpeiro ou como caçador. Uhum. Ninguém da população sabia quais eram as nossas intenções políticas. E não havia trabalho político aberto, porque se a gente fizesse o trabalho político aberto, a gente era localizado. Esse foi um problema político para a guerrilha. O trabalho político começou a partir do momento da confrontação. No planejamento nosso, havia a possibilidade de, quando a gente fizesse alguma ação fora do sul do Pará, a gente fazia a propaganda política. Na medida em que a guerrilha, quando foi descoberta, ela teve que tomar algumas iniciativas, a população gostava da gente porque trabalhava conosco, já tinha vínculo, conosco, né? Fazia frente de trabalho, trocava dia de serviço. E a gente ajudava socialmente, solidariamente. Mas não havia um trabalho político e a região não tinha luta social. As lutas sociais na região vão surgir, olha bem que história, depois da destruição da guerrilha, porque antes não tinha luta social. O único movimento mais progressista que tinha lá era em Marabá, o do Alano, com a irmã, o padre Roberto, e a irmã Sueli, que trabalhava na prelazia de Marabá. Então não havia trabalho político, não havia sindicato, não havia movimento popular. Por exemplo, em 70, o Oswaldão foi convidado para ser candidato a vereador dos Butran, em Marabá, porque ele era muito conhecido na região. Quando eu cheguei lá na região, eu fui sem saber para onde ia, porque todo mundo que ia para lá não sabia para onde ia. Havia uma confiança muito grande na direção do Partido Comunista do Brasil. Eu cheguei lá com a expectativa de ir para uma região de preparação da guerrilha, eu não sabia onde era, e eu fui. Nunca esqueço, no dia que eu cheguei lá, foi o dia que se comemora no mundo inteiro o assalto ao quartel Moncada, em Cuba, que foi exatamente no dia, parece que é 24 de julho. E nesse dia eu cheguei lá, o Oswaldo me dá... 1970, né? 70. O Oswaldão me dá uma folhinha daquelas que o camponês bota na parede e guarda isso aí, me entrega uma arma, uma espingarda, uma arma longa, né? E um revólver. E foi assim que eu conheci a região que eu passei a morar durante 2 anos, na preparação do destacamento B, que foi o destacamento que eu vivi lá durante esses 2 anos. E eu fui como lavrador. Para mim foi fácil porque eu me criei na roça, trabalhei até 14 anos, eu conhecia como viver na roça, como andar, cortar de facão, de foice, de machado, etc, etc. Então não foi tão difícil. Para outros companheiros foi muito difícil. Foi uma adaptação barra pesada. Tinha companheiros que rachava a mão e sangrava por cima na hora de cortar pau com machado, porque você segura o machado. Então, para mim, não foi tão difícil, até pela a minha conformação física, facilitava também a minha adaptação como cearense que foi para a região. Mas esse personagem, você era Geraldo lá, você só Era descobriu Geraldo quando chegou lá. Esse nome eu ganhei quando entrei na clandestinidade no dia 13 de dezembro de 68, quando foi decretado o AI-5. Eu estava em Fortaleza, eu era do Partido Comunista do Brasil, e um companheiro da direção do Partido Comunista do Brasil, um companheiro que faleceu depois, o Sérgio Miranda, ele me deu uma carteira e disse: agora você vai entrar na clandestinidade com esse nome. Então, no dia 13 de dezembro de 68, eu entro na clandestinidade em Fortaleza e faço o percurso dramático para chegar em São Paulo e chego... Olha bem, eu saio de Fortaleza em dezembro, no Natal de dezembro, no porta-mala de um carro e depois de trem, e chego em São Paulo picando no Carnaval de 69. Nossa. Foi a travessia de 68 para 69. Nossa, gente. Professor, qual era o perfil desse grupo que chega ali na região do Araguaia? Eram estudantes? Eram majoritariamente homens, brancos? Qual era o perfil desse grupo que chega ali no Araguaia? É importante a gente ter clareza do contexto da época, né? Era um período, né, que o Genuíno no começo começou a falar sobre isso, de muita repressão, de muita perseguição aos movimentos
sociais, aos movimentos estudantis, sindicais, né? E muita gente tinha entrado na clandestinidade. E havia pouca perspectiva em termos de abertura para que se pudesse ter uma participação política mais efetiva. Muitos jovens, inclusive, se não me engano, o próprio Genuíno, haviam sido presos, né, no congresso da UNE de Biúna, e todos eles eram fichados, eram perseguidos, e aqueles considerados mais perigosos tinham os cartazes de procura-se espalhados por boa parte do país. É exatamente nesse contexto que, principalmente, esses jovens, né, muitos deles e delas eram jovens, que ainda estavam estudando ou eram recém-formados, né, como João Carlos Reis Sobrinho, o Juca, é que eles são contactados para aderirem, né, a um movimento, esse movimento de cunho rural, né, que se transformaria num movimento guerrilheiro. Então, a maioria daqueles que foram para lá eram jovens, né, tanto homens quanto mulheres, havia alguns mais experientes, né, inclusive antigos parlamentares, né, da Constituinte de 46, do Grabois, né, o Amazonas, que ia e vinha, a própria Elza Monerá, que também já era uma pessoa com idade já avançada, né, mas a grande maioria eram jovens, estudantes ainda. Eu tinha 23 anos quando fui para lá. O perfil deles era exatamente esses. Dá para dizer que é uma intelectualidade, jovens de classe média? Olha, a geração lá era a geração marcadamente dos anos 50 e 60. Uma geração que é importante explicar, tanto na guerrilha rural como na guerrilha urbana, ela era produto de um período de revolução. A gente respirava a revolução. Revolução cubana, vietnamita, chinesa, Beatles, luta antirracista nos Estados Unidos, Jovem Guarda. A Revolução Cultural Chinesa. A Revolução Cultural Chinesa era um grande movimento que acontecia no mundo na década de 50 e 60. Essa geração, ela foi protagonista em 68. Quando veio o AI-5, ela foi peitada. Aquela geração, como o Ronaldo está falando, nós só tínhamos 3 alternativas e não 4. Ou ia para o exílio, ou você ia para a clandestinidade, que significava luta armada, ou você ia para casa e ia ser preso e morto. Só tinha essas 3. Então a gente era colocado diante de uma situação de optar por um caminho revolucionário, nas condições históricas da época. E havia toda uma discussão política e ideológica sobre a ideia da revolução. A ideia da revolução era concreta para aquela geração. E essa concretude se materializou quando veio o AI-5, porque o AI-5 foi o fechamento total. Aquele fechamento total levou uma parte da juventude de 68 para a luta armada. Tanto que se você pegar o álbum de Biúna, eu tive esse trabalho, metade do álbum de Ibiúna tem um X. Quer dizer, a geração que estava em Ibiúna, 700 e tantos delegados, metade foi presa, morta, então não existe mais. É uma geração de uma juventude que era basicamente de classe média. No caso do Araguaia, tinha mulheres, 1/3 da guerrilha era de mulheres, tinha companheiros negros e negras, inclusive os nomes mais famosos do meu destacamento era a companheira Dina Negra e o companheiro Oswaldão Negro, e havia também uma idade média lá no destacamento de 26 anos, a idade média. Mas tinha também os companheiros mais antigos, que foi o núcleo inicial da preparação e da escolha do Araguaia. Agora, eu acho que é interessante porque aquela juventude, ela era desprendida, ela era generosa, ela gostava do risco, ela gostava de andar no fio da navalha, porque a gente vinha de 60, de 50, vinha do golpe, vinha das manifestações, vinha das revoluções culturais, vinha da Bossa Nova, vinha de todo aquele processo, da Jovem Guarda, vinha de todo um processo que acontecia aqui no Brasil. Então era uma juventude muito politizada, era uma juventude muito, vamos dizer assim, ela aderiu à ideia da revolução. Ô Genuíno, eu fiquei com uma dúvida discutando aqui, eu queria saber como é que estava o Genuíno, CPF, Genuíno, como é que você estava naquele momento da sua vida? Quando se parte para uma viagem dessa, que até a volta é incerta, se fala com alguém, só fecha a mala e vai. Como é que estava a sua vida naquele momento? O que você deixou para trás? A minha vida era uma carteira de identidade com o nome de José Geraldo, que era o José Genuíno, mudava para Geraldo. Eu vivia aqui em São Paulo clandestino, quando eu era da UNE, junto com o Onestino Guimarães, e a Helenira, que foi assassinada no Araguaia, e eu fiquei aqui 1 ano e meio morando em pensão. E eu conheci São Paulo porque essa selva de pedra me protegia. Eu tinha uma tranquilidade de viver em São Paulo, porque eu sabia que não ia ser preso aqui. Eu saí de São Paulo no dia que a seleção brasileira que ganhou
Em que bairro era? Vários bairros. Você não vai morar só num. Eu saí de São Paulo no dia que a seleção brasileira, no Anhangabaú, comemorou o tricampeonato ao chegar aqui, porque a cidade se envolveu. Aí eu fui, viajei, pegava o ônibus fora da rodoviária, fui para Campinas, de Campinas para Anápolis, de Anápolis eu fui penetrando até chegar no Araguaia. A gente não sabia para onde ia, até porque se houvesse algum problema não tinha como a gente saber para onde ia. Todos faziam esse percurso. Primeiro que havia uma confiança muito grande entre nós e a direção do Partido Comunista do Brasil. E aí, nesses pontos, você ia encontrando companheiros para ir te indicando tudo o próximo na base de passo. ponto. Vai até lá, vai encontrar ciclano que vai te dar um... Cheguei em Imperatriz, eu encontrei um companheiro que me levou para o mato. Em Anápolis eu encontrei um que me levou para Imperatriz. Imperatriz eu me hospedava naqueles hotéis de rodoviária. Era esse o curso. Mas a gente fazia aquilo com muita alegria, com muita discussão. Não era muito solitário? Não, pelo contrário. É. Até porque depois a gente criou uma vida coletiva, humana, comunitária na guerrilha. Porque a guerrilha, você cria um tipo de relação coletiva que nem na família existe. Claro. Porque o guerrilheiro ou a guerrilheira é parte do teu corpo, porque eles te defendem e você defende eles. E a tua vida depende deles. Então, é uma relação umbilicalmente muito forte, porque ela é calcada em ideias e também no sacrifício. E tudo aquilo que a gente fazia era motivo de alegria. Andar na selva, se perder, caçar, fazer mapa. A gente tinha uma técnica de fazer mapa na região com bússola. Então a gente ia aprendendo. A própria vida lá era um aprendizado militar, porque viver na selva, você não pode transpor o aprendizado militar para uma região que você não conhece. A vida na região já é um próprio aprendizado e um treinamento. Então a gente vivia muito intensamente tudo aquilo. Naquele momento que a gente atravessava um dos períodos mais terríveis da ditadura militar, que era o período terrorista, após o AI-5. O Genuíno traz muito a vivência, né? Mas eu queria saber do professor também, com as pesquisas, como é que sustentava esse plano que era tão ambicioso? Então, assim, sustentava financeiramente mesmo, a estrutura que o partido pensou para levar esses guerrilheiros até a região. Eu não cheguei a me aprofundar na identificação desses mecanismos, né? Que, logicamente, eram muito complexos naquela época, mas muitos dos que para ali se dirigiram, né, levaram recursos para montar bodegas, né, para montar farmácias e para adquirir roças e os produtos necessários para isso. Era uma convivência de troca, naturalmente, como o próprio Genuíno já explicitou aí, né? Aquela região era uma região muito pobre, até hoje, né, mas era uma região muito pobre, de pessoas que iam despossuídas praticamente de tudo para construir ali praticamente sua vida, né? E foi nesse ambiente que essas pessoas foram se inserindo, né? Aprendendo a viver com aquilo que estava colocado ali, com a lida na terra, né? Com compartilhamento com as vizinhanças, né? Eu, por exemplo, eu entrevistei um filho de um camponês, né? Eu não gosto de usar muito a expressão camponês naquela realidade ali, e o pai desse rapaz que eu entrevistei, ele dividia o gado, o pessoal usava o gado para extrair leite ali, então havia uma reciprocidade em termos de atividades que eram desenvolvidas, porque essa também era uma forma do grupo se aproximar daquela população, ganhar confiança. Até porque, Romualdo, a gente tinha uma regra. O que se produzisse na região, a gente se apoiava no que era produzido. A gente só pegava de fora o que não era produzido na região. Então, mantimentos, comida, caça, tudo era tirado da região. Era a autossustentação da guerrilha, da preparação da guerrilha, com os recursos próprios da região. Mas e as armas, Genuíno? Ah, sim, esse foi o grande problema. A gente adquiria as armas no comércio legal que tinha na região. A gente comprava revólver, espingarda, munição, como se compra feijão, farinha, mercearia. Porque é uma região de caça. Bodega, que ele falou aí, bodega é mercearia, né? E a gente comprava as armas nesse nível, até 44. Na literatura do Jorge Amado, várias dessas bodegas, os personagens tinham armas. Então, agora, a gente não tinha
arma sofisticada. Qual era o planejamento tático da guerrilha? Era quando ela começasse, quando ela fosse para o enfrentamento, ela ia obter essas armas do inimigo. Do próprio exército. Do próprio exército. Na confrontação, porque é interessante explicar, a guerrilha, por isso que se chama guerrilha, é a guerra do pequeno contra o grande. Para ela sobreviver, tem que ter liberdade de movimento, iniciativa tática e surpresa. São as 3 características essenciais. E a gente se preparava para conhecer a região, e a gente conhecia muito bem. A gente se preparava para usar os recursos da região, e a gente usava todos os recursos da região. Eu aprendi a comer todo tipo de caça. Cobra, onça, veado, peixe, todo tipo de caça que a gente matava. Matou, come. Pegou uma fruta, come. Cipó, olha qual é o que pode beber água, porque a água de cipó é como água mineral aqui na cidade. Então a gente vivia de acordo com as condições da região. Com açaí. Tracajá, não é, Genuíno? Tracajá, ovos de tracajá que dava no Araguaia. O que é tracajá? Tracajá. Cado. Ah, tá. Nossa, eu nunca ia imaginar. 100 ovos de tracajá no rio. Aquilo ali era um grande alimento. Tá certo? E a gente se alimentava de caça. Muitas frutas que a gente se alimentava, tinha muita fruta na região, babaçu, tinha a questão do buriti, tinha a questão do açaí, tinha a questão do cupuaçu. Então a gente se alimentava dessas frutas e a gente treinava a usar esses recursos próprios e autônomos da região. O que a gente não conseguia na região era armas mais sofisticadas. E a gente planejava conseguir-se na confrontação militar com o exército. Tinha um dos guerrilheiros que produzia arma artesanalmente, não me lembro o nome dele aqui agora. Era o armeiro, né, companheiro, que tinha lá no destacamento A. Ele tinha uma oficina que consertava a arma, até fazia alguns arranjos de armas antigas, velhas e tal. É isso, o armeiro lá do destacamento A, né, Romualdo? Foi esse conhecimento da floresta da região que fez com que a guerrilha, né, os guerrilheiros derrotassem por 2 vezes o exército, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui para o nosso merchan, mas a gente tem muita coisa para falar ainda da guerrilha do Araguaia. Mas para dizer que você, ouvinte, se gosta de conteúdos como esse aqui do 3x4 e dos conteúdos produzidos em geral pelo Brasil de Fato, ajude a gente a continuar fazendo esse jornalismo independente e contar o que a mídia tradicional não conta. Acesse apoia.c/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Aproveita esse momento também para dizer que o Brasil de Fato está fazendo uma série de produções sobre os 60 anos do golpe, relacionados a vários aspectos. O 3x4 é um deles que nós escolhemos falar da guerrilha do Araguaia, então eu convido a todos a entrar no site e também ver os nossos conteúdos, ler as nossas matérias relacionadas aos 60 anos do golpe, um período muito importante aí para nossa democracia. Lembrando, quem nos apoia leva lembranças especiais aqui do BDF, hein, Igor? É isso. Agora, Genuíno, não vou deixar nosso ouvinte órfão aqui. Você falou destacamento A, destacamento B, não citou o C. Vou pedir para que você fale um pouquinho sobre a organização ali do Araguaia, como vocês se dividiam, quando vocês se encontravam, como eram as reuniões táticas. Bem, a organização se baseava numa norma militar, ninguém conhecia todo mundo. A gente só se conhecia dentro do destacamento. Eram 3 destacamentos, A, B, C. O meu era o B, esse destacamento que o Romualdo está falando era o A, e tinha o C, onde estava o Bergson, Gujão Faria, Maria Lúcia Petit, para citar. Cada destacamento tinha 3 grupos de 7. 3 grupos de 7 formavam um destacamento de 21. E acima do destacamento de 21, tinha a comissão militar. Essa era a estrutura básica da guerrilha. Era uma estrutura descentralizada e, ao mesmo tempo, descentralizada embaixo e centralizada em cima, que é da expertise militar de qualquer guerrilha. Era assim que a gente se organizava, para cobrir uma área grande, porque a área do sul do Pará é uma área extensa, não é uma área pequena. Agora, um destacamento não conhecia o outro, funcionava de maneira estanque. Nunca se encontravam. Nunca se encontrava. Eu não sei o que aconteceu depois que começou a guerrilha, porque eu fui preso 6 dias depois. Mas na preparação a gente não se encontrava. A gente sabia que tinha, mas a gente não se encontrava. A gente se encontrava dentro do destacamento, esporadicamente, porque a nossa vida era no grupo de 7. Por exemplo, eu era do grupo de 7. Entre os membros do grupo de 7,
a gente se conhecia, se convivia, trabalhava na roça, caçava, treinava, enfrentava malária, leishmaniose, mordida de cobra, etc. Mas no universo de 7. Mas não era 7 juntos na mesma casa. Tinha um casal numa casa, 3 noutra casa, 1 noutra casa, era mais ou menos de acordo com a maneira como a população vivia. Uma determinada pessoa podia eventualmente cruzar com outra que nem sabia que fazia parte. Aliás, quando teve a operação Aciso, em 70, na abertura da Transamazônica, eles passaram, segundo fui informado, em áreas que morava companheiros do destacamento A e eles não localizavam, porque a gente tinha uma boa cobertura. Além desse fato que o Romualdo colocou, que era uma fronteira agrícola, que a gente entrava naquele movimento, foi a grande fronteira agrícola do Brasil, era normal ter gente do Brasil inteiro que estava lá para resolver o problema da vida. E outra coisa, tinha um lema: quem não atravessasse o Araguaia nos anos 70, segundo o Padre Cícero, o Araguaia ia pegar fogo, porque ia surgir uma guerra. E muita gente fugia do norte de Goiás, do Maranhão, do Piauí, para se livrar da polícia no sul do Pará. O Araguaia não passava carro, não tinha balsa, não tinha nada. Quando você atravessava o Araguaia para o Pará, era só a pé ou de animal, burro, jumento, etc. Porque a região não estava ainda colonizada como acabou acontecendo. Inclusive, uma das táticas que eles usaram foi palmilhar a região com estradas, P2, P10, e tal, os chamados PA, que eram as estradas que eles rasgaram toda a região do sul do Pará. Vou aproveitar que a gente está falando das estradas, que eu acho que a Transamazônica foi um ponto que eu queria saber se voltou os olhos, né, em geral, do Brasil para aquela região e se esse talvez tenha sido um ponto fora da curva do planejamento da guerrilha. Não, porque a gente sabia que aquela região era estratégica. Aquela região a gente sabia, minério, Carajás e Serra Pelada, projetos agropecuários, as melhores terras para os projetos agropecuários, Volkswagen, Bradesco, etc, etc. Terceiro, as madeiras. Era a região rica em mogno. Quarto, castanheira, castanha do Pará, rica lá. Então a gente sabia que aquela região era estratégica. Eu acho que o PCdoB agiu corretamente ao escolher uma região estratégica, que levaria os interesses para lá. Quando chegou a Transamazônica, a gente achou que estava dentro do combinado. Nós não achamos estranho. Só que aquilo ali, a gente até usava uma expressão. Nós vivíamos lá clandestinamente. A gente dizia, olha, isso aqui é uma gravidez, daqui a pouco a gente não vai mais conseguir esconder o tamanho dela, porque está tendo conflito, está tendo problema, está chamando a atenção. E nós ali no meio, mais cedo ou mais tarde, ia estourar, porque era uma região estratégica. Porque só para situar, você tinha hoje, que é o norte de Goiás, hoje é Tocantins. Você tinha o Maranhão, você tinha o Pará e você tinha mais ao fundo o Mato Grosso. Então era uma região muito especial para você fazer essa preparação de uma guerrilha que precisa de muito espaço. Então era nesse sentido que a gente sabia que ia ter. Não era uma região deserta, na serra, no mato, que não tinha importância estratégica. Tinha sim. Agora, é claro, foi tão importante que ela veio com uma repressão violenta do ponto de vista econômico, militar, social, de tudo que você pode imaginar. E, professor, falar em repressão e como ela veio, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Operação Papagaio, ali em 1972, as consequências dela, enfim, falasse um pouquinho sobre a Operação Papagaio pra gente. Olha, teve várias operações militares, né? Algumas delas aconteceram por conta exatamente da suspeita de que havia militantes clandestinamente atuando na região da Belém-Brasília, né? Então houve uma grande movimentação de tropas a partir do paralelo 13, ou seja, ali depois aquela região de Gurupi, no Tocantins para cima, uma grande operação, só se não me engano foi chamada de Manobrão, e depois dela, diversas outras aconteciam em função de suspeitas, de movimentações que estavam acontecendo ali. Aliás, Romualdo, eu vou citar, isso que você está falando é correto, eu vou citar um episódio que aconteceu comigo. Em 71, no meio do ano, eu fui fazer uma compra em Xambioá. Cheguei em Xambioá como lavrador, fui para um hotelzinho, a dona André disse, ô Geraldo, você não vá no Vietnã. Vietnã era a zona. Você não vá no Vietnã porque tem federais aí procurando terrorista. Era o pessoal do Molipo que estava em Paraíso do Norte, na Belém, Brasília,
que tinham sido mortos, inclusive o companheiro Jeová, e alguns tinham fugido para o Goiás, para o norte de Goiás, segundo a polícia. Eles estavam em Xambioá, mas eu não cruzei com eles. Ela me dizia isso, eu fiquei gelado, num hotelzinho, bem pequenininho, e aí fui lá na mercearia comprar as coisas e viajei a noite inteira de Xambioá até o destacamento B, onde eu morava, nesse episódio, em julho de 71. É isso, só para confirmar o que você está dizendo. Isso. Então, assim, havia suspeitas. Então, antes de se descobrir que havia esses militantes do PCdoB ali para a preparação de uma eminente guerrilha, né, de uma eminente guerrilha, já havia muita movimentação de tropa procurando os militantes clandestinos ali. Inclusive, suspeita-se que um jovem, talvez um dos mais jovens mortos no período da ditadura, que é Marco Antônio Dias Batistas, aqui de Goiânia, suspeita-se que ele tenha sido morto ali naquela região, mas sem nenhum vínculo com a guerrilha do Araguaia. Então, essas ações militares, elas aconteciam independente deles saberem que existiam ali, por exemplo, destacamentos sendo organizados e sendo preparados, até 1972. Agora, é importante ressaltar uma questão. Quando o governo apresenta os planos ali, principalmente o plano de desenvolvimento da Amazônia, e que se insere a Transamazônica, começa a aparecer diversos interessados, né, em ir para aquela região, não somente poceiros, mas empresários de São Paulo, de Minas Gerais, querendo investir naquela região ali, principalmente do primeiro PDA, do Plano de Desenvolvimento da Amazônia e da construção da Transamazônica. A região passa a ser vista com outro objetivo, com outro sentido, com interesses econômicos. Então, tudo isso que o Genuíno fala, da importância estratégica que a região tinha, depois de 1970, isso se eleva consideravelmente a partir exatamente desses programas, que eram programas de atrativos, né, que visavam investir na região para atrair o desenvolvimento. Quando, depois da guerrilha, eles mudam esse plano. Já não é mais para atrair poceiros, para atrair nordestinos, já é para atrair empresários. Muitos desses grupos foram citados pelo Genuíno no começo, né? Porque a preocupação com a presença de militantes de esquerda, de guerrilheiros, começa a fazer com que os militares modifiquem o planejamento para aquela região e visem atrair a iniciativa privada, banqueiros, grandes empresários. Isso é o que vai acontecendo. Exatamente com essas mudanças, tanto pela presença dos guerrilheiros ali, que vai ser descoberto em 1972, quanto pelo interesse dessas grandes empresas e de grandes grileiros, que aí esse processo de embates, de luta pela terra, ela vai se intensificar. Então as coisas elas vão acontecendo quase que conjuntamente a partir de 1970. E quando acontece a descoberta de toda a movimentação guerrilheira em 1972, aí as tropas elas vão para a região com um contingente grande, mas ainda subestimado em termos do enfrentamento com pessoas que já tinham uma convivência na mata, um conhecimento na mata. Então eles menosprezaram a possibilidade de ter que encarar guerrilheiros que já estavam ali com um certo preparo e com certo conhecimento de toda a região. A grande dúvida que eles tinham, e aí vai ser a grande ação de repressão e de violência, era sobre se a população sabia, conhecia ou estava envolvida com as atividades guerrilheiras. Como eles não tinham conhecimento disso, eles chegam com um trabalho de espionagem ali e vão prendendo todo mundo. Eles prendem todos aqueles que tinham algum tipo de contato com essas pessoas que não eram guerrilheiras ainda, que se tornaram guerrilheiras a partir de 1972 e que eram amigos da população, né? Então, por ser amigo dessas pessoas, desses paulistas, mineiros, goianos, né, que estavam ali preparando o movimento guerrilheiro, pelo simples fato dessa amizade, eles passam a ser presos, são levados para Xambioá, uma base que é constituída em Xambioá, são levados para o povoado de Metade, na Transamazônica, no quilômetro 100 da Transamazônica, e são levados para Marabá, onde no DNR de Marabá se constitui uma base militar. E começa todo esse início de tortura, né? Não só
com quem estava envolvido com a guerrilha, mas com muita gente da população local. Só para a gente organizar para o ouvinte aqui, a primeira operação, né, que deflagrou com um contingente maior foi a Papagaio, depois a gente teve a Sucuri, e a última foi a Marajoara, porque depois teve uma que foi, assim, de limpeza, digamos, da área, né? Você foi preso na primeira operação, Genuíno? Eu fui preso no dia 18 de abril. Portanto, eu fiquei 6 dias depois da preparação. Eu fui preso porque levava uma mensagem para o destacamento C. Eu estava no B, fui para o C. O C fugiu, tinha sido perseguido, e a gente tinha um sinal combinado numa árvore e eles não colocaram, porque lá o sinal era em árvore, não tinha celular, nem WhatsApp, nem nada. E aí eu fiquei procurando o pessoal. Ficou procurando os lavradores, porque a gente tinha uma relação de lavrador. Cadê fulano? Cadê ciclano? Porque eu era conhecido na região como lavrador, e eu estava procurando outros lavradores, que não eram lavradores. E aí os bate-paus e os pistoleiros ficaram sabendo. A gente conhecia os pistoleiros, os bate-pau e o pistoleiro. O bate-pau é que batia o pau para a polícia, o pistoleiro que matava. Aí eu fiquei procurando eles ficaram sabendo, eu dormi no mato sozinho, ia entrando na selva, quando eu fui preso numa vereda, numa picada da selva, mas eu fui preso como o cara que estava procurando os terroristas. Aí eu disse, eu não sei, eu não tô nada, eu vim procurar para trocar dia de serviço e tal, era a minha história. Esse relato está no livro O Nome da Morte, do Clécia Cavalcante, porque o cara que atirou em mim, tinha um jovem de 17 anos, e ele relata isso no depoimento, eles tinham a ordem para não matar as pessoas, era para pegar vivo. E ele atirou em mim, eu caí numa árvore com o choque aqui no braço, e eles me pegaram, amarraram a corda. Aí eu puxei a corda e corri e mandei atirar. Foi um erro meu mandar atirar, que era uma orientação da gente não ser preso vivo. Genuíno, mas ele matou a Maria Lúcia Petit. Esse matador profissional, esse pistoleiro matou a Maria Lúcia Petit. Esse cara matou 492 pessoas. Nossa. Ele estava ao lado do delegado de Xambioá. E ele trabalhava. E era a tragédia, parecia... Eu estava lá no mato, com aquela foto que eu estou amarrado numa árvore, e ele chegava para mim e dizia que eu queria morrer. Aí dizia, mata, não maltrata. Que a tortura maltrata. E ele dizia, não, é para matar. A ética dele, do matador, era a pessoa não pode sofrer, tem que atirar rápido para matar logo. Ele mandava, mata e não maltrata. E eu queria isso, tá certo? Então, e a única dica que eles tinham de mim era o cachorro que me reconhecia. E o cachorro latia quando eles batiam em mim. E eu estabeleci uma comunicação com o cachorro, para o cachorro não me dedar. E aí foi um drama durante um dia e uma noite com o cachorro. Mas então eu fiquei 6 dias, eu não era identificado, eu fui identificado em Brasília com o Aldi Biúna, 6 dias depois, que foi uma espécie de um edifício de 10 andares que cai na cabeça. Quando eles pegam o Aldi Biúna com a impressão digital e me localiza. Ao me localizar, eu não era mais o Geraldo, eu era José Genuíno, tinha Ibiúna, PCdoB, processo do Ceará, e foi uma outra fase desse processo de prisão. Ou seja, você não teve contato, acho que seus companheiros também ficaram sabendo da sua prisão só depois. Não, eles ficaram sabendo na mesma hora, porque tudo que acontecia lá o pessoal sabia. Ficaram sabendo no mesmo dia, depois eu fiquei informado, com companheiros que sobreviveram, particularmente o Zezinho do Araguaia, que eles ficaram sabendo na mesma hora, no mesmo dia. É tanto que quando eu fui levado de helicóptero da United States Steel para dentro de Xambioá, eu passava na selva e eu tinha uma única felicidade que eu tinha naquele momento é que os companheiros estavam ali. Você conseguiu localizar? Não, eu via na selva, né? Eu sabia que tinha alguém na selva. Agora, a guerrilha, depois de um certo tempo, é diferente da cidade. A cidade você não tem endereço. Você tem endereço. A guerrilha você não tem endereço. Não tem rua, tem CPF, não tem número. Então eu não sabia mais onde estava a guerrilha. Eu sabia no dia que eu fui preso, porque à noite eu ia encontrar todo mundo no mato. Mas depois daquele dia, eu não sabia, nem que eu quisesse, eu sabia onde estava o pessoal. Genuíno, o Oswaldão estava no seu... Era o comandante do destacamento B. Como era a relação com ele? Quem ele era? Olha, era uma figura muito forte para mim. Eu nunca esqueço aquela figura, o negrão, como a gente chamava ele. Elegante, alto, calçava 48, era um atleta, porque ele jogou inclusive no Botafogo, né? E ele era uma liderança muito conhecida, porque dos guerrilheiros ele era o mais conhecido. Foi garimpeiro, ele foi mateiro e ele foi caçador. Então ele era muito conhecido na região, muito. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela figura de 2 metros de altura, o preto, assim, preto, aquilo ali era muito forte, né? Muito forte para mim. E ele era um cara muito amigo,
muito solidário. Aliás, duas pessoas que não saem da minha cabeça. Um é o Oswaldão e o outro é o João Carlos Haas, que era o médico da guerrilha. Essas duas pessoas eram muito fortes na relação humana que a gente tinha, porque, além de comandantes, eles eram humanamente pessoas muito amigas, solidárias, brincavam, contavam história, claro, dentro das normas da guerrilha. E a gente teve em 75, né, depois que já passou todo esse episódio, infelizmente a maioria, né, dos guerrilheiros morreram, alguns foram presos também. A gente teve uma operação que é uma operação pensada pelo Exército para limpar a região, ou seja, não deixar rastros, né? E essa é uma questão, né? Muitos dos corpos dos companheiros não foram encontrados até hoje. Professor, como é que essa operação ela afeta a memória dessa guerrilha, ainda mais na sua pesquisa, indo de novo naquele local? Como é que isso se deu? A chamada Operação Limpeza, né? Nós temos, por exemplo, evidência, quase comprovação de que o Divino Goiano, né, que era aqui de Goiânia, ele foi ferido, né, dos confrontos, e foi levado para a base militar no DNR. Ali ele foi torturado e depois foi morto, provavelmente não ali, mas dentro da mata. Porque alguns morriam sob tortura, né? Os próprios locais onde eram torturados, outros eram levados para dentro da mata, executados e os corpos deixados nessas localidades, né? Só eles sabiam. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. O Genuíno falou sobre a participação das mulheres, né? E sobre a dificuldade de integração com aquele ambiente ali, que era muito difícil, que é o nome da Valquíria. A Valquíria ela chega na região da guerrilha em fevereiro de 72, e ela é a última a ser presa e eliminada. Estava muito doente, foi levada para a base de Xambioá e foi executada na base de Xambioá, né? Isso com depoimentos feitos por soldados que estavam ali naquela base, né? Então, depois de tudo isso feito, eles fazem exatamente esse trabalho, em alguns casos, de desenterrar corpos para que não ficassem vestígios, né? Para que não deixasse nenhum tipo de vestígio, não só desses corpos, mas mesmo da própria existência da guerrilha. Uhum. Você tem razão, é a invisibilidade que é uma marca histórica da dominação burguesa no Brasil. Veja bem, quando eu estava preso, eu fui julgado na auditoria militar, mas eu não fui julgado pela participação na guerrilha, eu fui julgado pela minha filiação ao PCdoB. É tanto que eu fiz uma carta de defesa na auditoria militar, ali da Brigadeiro Luiz Antônio, descrevendo o que eu vivi no sul do Pará, como é que era a guerrilha, e denunciando a guerrilha. Tanto que minha advogada, a Rosa Cardoso, disse, mas isso aqui pode ser uma acusação contra você. Eu disse, eu quero que registre legalmente que isso aconteceu. Que a guerrilha aconteceu. Uhum. Mas eu fui condenado pelo PCdoB, o artigo 14 da Lei de Segurança Nacional por filiação ao PCdoB. Então, a tática deles era a invisibilidade total. Por isso que os corpos eram eliminados, os fatos eram eliminados. Só para vocês terem uma ideia, quando o jornal Estado de São Paulo publicou uma nota em 72 sobre o que estava acontecendo no sul do Pará, o jornal foi apreendido para não divulgar nada do que acontecia lá, em 72. Isso acabou levando o jornal Estado de São Paulo a publicar uma série de reportagens em 78, quando eu participei dessas reportagens. Então era a tática da invisibilidade. Uhum. E essa invisibilidade... Virou o livro Guerra de Guerrilhas, né? Claro, está no livro Guerra de Guerrilha. Essa invisibilidade veio de Canuto. Por que Canudos é conhecido? Por causa do Euclides da Cunha. Uhum. Por que Contestado é conhecida? Porque teve pesquisador, historiador ou jornalista. Porque a invisibilidade é uma tática da dominação no Brasil, por exemplo. 300 anos de escravidão, a invisibilidade dos quilombos. É uma característica da dominação de classe no Brasil, do modelo político autoritário, racista e patriarcal, que a guerrilha do Araguaia foi invisível. Até hoje você não tem a localização dos corpos. E houve reparação? Nós localizamos só 2 corpos, o Becos e a Maria Lúcia Petit. Teve 10, 12 presos, que foram presos no início. A partir de início de 73, a orientação da ditadura no plano nacional e na guerrilha era a eliminação física das pessoas. Foi quando tiveram todo o processo do desaparecido. A questão dos desaparecidos começa exatamente no início de 73. E vale lembrar que eles
O exército foi derrotado por 2 vezes. Nas 2 primeiras operações, eles não foram bem sucedidos, né? Aí talvez mudaram um pouco a estratégia. Eles mudaram a estratégia, eu acho que faltou um exame mais delicado da guerrilha para a terceira campanha do Exército. É exatamente por isso que, nesse momento, nós não podemos falar no golpe militar de 1964 e no que foi o período da ditadura militar. O que se tentou fazer com a guerrilha do Araguaia, que foi esse apagamento da memória histórica, nós não podemos deixar que haja um apagamento da memória do que aconteceu desses 21 anos. Sim. Não podemos de maneira nenhuma, para que isso não se repita. Então, houve uma coordenação para que o Brasil fosse em busca das respostas sobre onde estavam os corpos dos guerrilheiros. O Brasil vai ter que investigar o desaparecimento de 70 camponeses e militantes da guerrilha do Araguaia. A determinação é da Corte Interamericana de Direitos Humanos e não cabe recurso. Mas houve antes uma decisão da juíza Solange Salgado, de Brasília, né? Mas isso não foi levado a termo, e quando houve a condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil e obrigou o Estado brasileiro a ir em busca dessas respostas, foi a partir daí que nós começamos exatamente a conhecer a profundidade do que aconteceu ali naquele ambiente, inclusive com a pressão, a opressão, as torturas e o sofrimento da população. Sim. Porque o que aconteceu do pós-guerrilha é tão violento e perverso quanto o período em que houve a repressão ao movimento guerrilheiro. Inclusive, a anistia para cerca de 200 pessoas dali, de moradores, enfim, que moravam na região e foram atingidos, né? O exército, ele queimou muitas casas, devastou plantações e tudo mais por ali. Não saiu até hoje, né? Claro, e você tem, olha, usaram bomba de napalm, os corpos eram retirados e pendurados em corda de helicóptero para causar o terror na população. Qualquer pessoa estranha era preso. Eu, por exemplo, tive um fato que para mim marcou muito. Quando eu estava preso lá em Xambioá, eles prenderam um jovem bem mais novo do que eu, que tinha acho que 16 anos. E eu dizia, por que você está preso? Ele dizia, porque eu fiz mal uma moça. Fiz mal uma moça, ele transou com a menina, estava fugindo para não se casar. E ele dizia, eu nunca imaginava que fazer mal uma moça eu ia passar por esse sofrimento. Eu disse, não é isso não, rapaz. Aí ele chega para mim e pergunta, o que passa naqueles fios que bota na minha orelha e eu fico pulando como um sapo? Ele conheceu a tortura através da modernidade do choque elétrico. Ele não sabia, não conhecia eletricidade. E veja bem a situação dramática. Nossa. Quando eu estava preso lá em Xambioá, eles prendiam o pistoleiro, porque prendia qualquer pessoa. E tinha um cara lá que não queria ficar no buraco comigo, porque achando que aquela história, né? Terrorista, guerrilheiro, ia matar ele. Ou fazer outra coisa. Então ele não queria ficar de jeito nenhum, ele não queria. Porra, tira esse cara, eu não conheço ele. Então veja bem a situação dramática. E era tão dramático porque você tinha um surrealismo de violência. Parecia que eu estava lendo O Oceano de Solidão do Gabriel Garcia Marques, que eu passei a ler depois de um tempo isolado. Que eu via aquilo. Eu vi aquilo nas bombas, nos tiros, nas pessoas... Eu fui torturado em frente ao hotel que eu me hospedava em Xambioá. Publicamente, não era escondido, era público, tá certo? Inclusive a senhora lá do hotel, que eu nem sabia quem eu era, mas uma vez ela falou, olha, estão procurando terrorista, ela botava a cabeça fora e se escondia, porque ela estava vendo um filme, passava filmes incríveis. Por exemplo, tive um companheiro camponês que foi para Brasília preso porque ele não admitia que falasse mal da guerrilha, porque o João Carlos tinha salvado a mulher dele, com os métodos da medicina de guerra bem tradicionais. Então era uma relação muito complexa. Aquela população foi colocada diante de uma barbaridade que ela não entendia o que estava acontecendo. Então, ela não aceitava a gente ser chamado de terrorista porque a gente salvava eles. Sim. Trocava dia de serviço, vivia na casa. O João Carlos e a Tuca, que era a enfermeira do nosso destacamento, salvava mulheres, salvava crianças. Como é que imaginava aquele negócio de terrorista? É um trauma que até hoje marca a população da região. Só uma retificação que o governo brasileiro ele deu anistia, mas as indenizações é que ainda não foram pagas até hoje. Não, né? A indenização para os familiares dos guerrilheiros foi paga, não foi paga para a população. Só uma parte da população. Porque aí existe um problema complexo, Camila. É o seguinte, uma parte desses camponeses
trabalharam para o Exército, foram obrigados a trabalhar para o Exército. Aí tem um Fica dilema. essa ambiguidade, né? É um problema, até hoje é um problema não resolvido. É uma ferida aberta que continua sangrando. Sim. Olha, as gerações que vieram após o Araguaia, e a nossa inclusa, deve muito do que respiramos hoje, da liberdade que temos hoje, da democracia que temos nesse país, a José Genuíno e tantos dos companheiros que filaram ali, tiveram nas fileiras. Principalmente dos que deram a vida. Claro, Nós somos apenas sobreviventes. Sobreviveu, que bom que sobreviveu, Genuína, para poder dividir essa história hoje aqui. Obrigado, sei que é difícil lembrar algumas histórias. Obrigado, professor Romualdo, mas antes de encerrar o 3x4, professor, nós temos aqui um momento de dica cultural. Eu queria saber se o senhor trouxe um livro para nos indicar, um filme, enfim, à vontade, professor. Os materiais que a gente tem para tentar entender todo esse processo, né? Eu gostaria de sugerir, para que se compreendesse bem, todo esse processo de embate, de luta de classes e de formação revolucionária, esse livro aqui, que é do Hector Luiz Saint-Pierre, A Política Armada. Isso aqui nos dá a dimensão e o entendimento de todos esses conflitos, de todos esses embates, das razões deles existirem, das justas causas que existem por trás de todos esses movimentos. Então, eu sugiro a leitura de A Política Armada, de Hector Luiz Saint-Pierre, que o Genuíno deve conhecer. Conheço. Genuíno, por favor. Olha, eu vou sugerir o livro do Romualdo, A Guerrilha do Araguaia, A Esquerda em Armas, que eu acho que é um levantamento muito bom, com muita informação de coisa que a gente nem pôde discutir aqui. E tem um documentário sobre a guerrilha, que é Os Soldados do Araguaia, que é um documentário interessante sobre como as pessoas da região foram recrutadas e como o treinamento que elas recebiam para fazer aquele verdadeiro genocídio no Araguaia, que é um filme, é um documentário. E esse livro do Cléster Cavalcante, O Nome da Morte, que foi produzido um filme, mas eles excluíram a parte da guerrilha, que é esse matador profissional no sul do Pará, norte da Amazônia, que ele é responsável pela morte de 492 pessoas. Quem está nos escutando agora, então, já tem dica cultural para o mês de abril inteiro. Sim, e se aprofundar, né, nessa história que é tão fascinante. Falar em se aprofundar, Camila Salmazi, eu quero saber da sua biblioteca sobre o Araguaia, o que você vai indicar? Eu quando eu descobri o Araguaia, que não tem na escola, né, a gente não aprende isso na escola e que é uma pena descobrir mais velha, eu fiquei muito fascinada, assim, de entender o que era o Brasil. Então eu mergulhei em tudo que eu consegui encontrar sobre o Araguaia daquela época. Dentre os que você já citou, tem um que eu gosto muito, que é do Carlos Amorim, um jornalista também, que se chama Araguaia, Histórias de Amor e de Guerra. E por quê? Porque ele traz essa essência que você trouxe hoje pra gente, Genuíno, que houve luta armada, mas houve alegria, vocês fizeram revolução com amor, e ele traz essa essência da guerrilha, que eu acho que é difícil a gente, como jornalista, traduzir ali, mas é uma coisa que me chamou muita atenção. Da própria relação, né? Isso também foi revolucionário no processo, assim, e esse é um dos meus preferidos disso, porque é um episódio muito duro da nossa vida, mas eles conseguiram levar de uma maneira que aí torna tudo isso ainda mais fascinante. Então, hoje eu trago esse de dica aí pra todo mundo. Já leu esse também? Já li tudo. Todos, né? Sua vez, Igor. Vou ficar ainda no mesmo período histórico, mas eu vou sair um pouco do Araguaia. Eu revi um tempo atrás um filme que eu gosto muito, que chama Cabra Cega, do Tony Venturi. Assistiu? Me causa um pouco... Fiz até essa pergunta pro Genuíno durante o programa, porque me causa um pouco de angústia, assim, imaginar a solidão de perspectivas que você tem em determinados momentos. O personagem central do Leonardo Medeiros, ele é pego numa emboscada com a sua companheira e ele escapa, e ele se recorda do endereço de um contato que passaram para ele uma vez, que seria um ponto que ele teria para buscar informações sobre um destino. E ele vai até lá para se tratar, porque ele tomou um tiro, e ele passa ali a dividir a rotina com a Rosa. E com o passar das semanas, ele já não entende se a Rosa é uma aliada ou alguém que vai entregá-lo a qualquer momento. E qualquer pessoa que chega na casa causa devaneios. Então, é um filme
muito especial, assim, sobre esse tema. Então, cabra cega do Tony Ventura. Ô, Igor, eu queria só registrar que eu Por favor. apoio integralmente a posição do Romualdo em relação a não esquecer, não virar a página desses 60 anos do golpe militar. Tanto as experiências do Araguaia, como a resistência que houve nas cidades, os movimentos camponeses que existiram durante esse período. Quer dizer, a ditadura foi vitoriosa, mas houve muita resistência heróica nesse período, em vários momentos, em várias frentes. Vou fazer um registro aqui, Camila Salmazo, Genuíno não disse, mas é um desrespeito à história de Genuíno e tantos outros, esse país cancelar os seus atos em memória ao que aconteceu em 1964. Fazemos coro. Assim, está provado que poderemos ficar 3, 4, 5 horas debatendo aqui esse tema, mas nós temos que encerrar o 3x4 dessa semana. Camila Salmazo, eu estou saindo de férias, José Genuíno, volto apenas no programa de maio. E a partir da próxima semana nós teremos a apresentação então de Nicolau Soares e Nara Lacerda aqui no 3x4. E eu aproveito para me despedir também desse espaço, ocupo aqui outra cadeirinha dentro do estúdio, que é a cadeirinha de direção, né, desse podcast, volto para esse lugar, então agradeço também os ouvintes por me aturarem aqui no microfone. Tá certo. Então, para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos de política do país e do mundo, acesse brasildefato.com.br. Este episódio usa áudios da TV Cultura e do arquivo da Rádio Nacional. O 3x4 é apresentado por mim, Igor Carvalho, e pela minha colega de redação e diretora desse programa, Camila Salmazo, que também assina a direção com o Rodrigo Gomes. Nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno, a produção e roteiro de Letícia Holanda, a trilha sonora original é de Alejandra Luciani, a edição e sonorização é de Lua Gattinoni, nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura e a identidade visual é de Nazura Santos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Muniz e Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até mais.